Estamos a poucas semanas da entrada do verão, com tudo o que isso representa. Como diz a canção dos Furi do Açúcar, os dias ficam maiores e as roupas mais pequenas. E neste último caso, há quem se queira apresentar em forma. Vem tudo isto a propósito de Emagreça Sem Sacrifícios, um livro da autoria do nutricionista Alexandre Fernandes, que foi agora lançado e que é útil para mim e para todos os que nos estejam a escutar. Bem-vindo, Alexandre. Olá. Este é apenas mais um guia para uma alimentação saudável ou traz algo de novo? Germano, este livro é o meu 10º livro. E à medida que eu vou escrevendo os livros, vou especificando determinadas matérias, e este então é o último da trilogia de livros sobre sustentabilidade alimentar. Eu, antes de escrever esta trilogia, fui ver e fiz uma pesquisa no mercado, o que é que faltava no nosso mercado, na área da nutrição. E falta muita coisa, seguramente. Claro que sim. Claro que sim. Só que nesta época em que nós temos que passar por alguns sacrifícios, nomeadamente falta de dinheiro, somos cada vez mais impostos com mais horário de trabalho, temos menos dinheiro e então fazemos menos atividade física. Peço desculpa, um parênteses, mas a atividade física custa dinheiro se as pessoas forem para um paredão ou andar num passeio? Nesse aspecto, não. Mas para um ginásio, para um ginásio, sim, claro. Eu estava a falar mais nos ginásios. Quando o Estado aumentou o IVA dos ginásios... brutalmente. Sim, e eu vi muitas pessoas a desistirem da prática de exercício físico porque estavam associadas sempre ao ginásio, e então, se eu já não vou ao ginásio, eu também já não vou correr para o paredão. É errado. Que é bastante errado. Acho que a pessoa tem que pensar, acima de tudo, na saúde. E então fiz esta trilogia de livros. O primeiro é a verdadeira dieta low cost, o segundo é cascas, talos, folhas e outros tesouros nutricionais. E agora este Emagreça Sem Sacrifícios é um livro que também tive muito gosto em escrever, para esta altura em que os portugueses estão a passar por um período mais difícil. Sem sacrifícios porquê, Germano? Porque as pessoas estão normalmente a pensar que fazer uma dieta implica fazer sacrifício. Tenho que cortar com isto, tenho que cortar com aquilo. Agora vão-me impor fazer exercício físico, vou ter que gastar mais dinheiro no ginásio. Isso não é verdade. Nós podemos emagrecer de forma saudável sem gastar muito dinheiro. Neste caso é um duplo sacrifício, ou seja, o sacrifício económico. Vamos apertar o cinto, não é? Por via dos impostos e de diminuição dos nossos ordenados, para quem esteja empregado naturalmente, e o sacrifício de não comer coisas que nos apetecem. Mas neste caso é assim, podemos comer tudo o que nos apetece, desde que seja com peso contém medida. Este livro foi dividido... Mas com pouco peso. Com pouco peso. O objetivo é perder peso. Este livro está dividido em dois planos alimentares diferentes, 2 esquemas, um dedicado para as mulheres e outro para os homens. Portanto, porque o sexo masculino tem uma taxa ou um metabolismo diferente do da mulher, logo vai precisar de um plano e um valor calórico diário diferente do da mulher. Como eu costumo dizer, as mulheres geralmente crescem para trás e nós crescemos para a frente, não é verdade? Para trás e para a frente, sim. Conforme a imagem, não é verdade? Claro. E este livro também, além do plano alimentar, do esquema que está proposto, a pessoa pode segui-lo, Germano, tem os dias todos contabilizados e a pessoa vai seguindo aqueles dias, como também, se porventura não pode fazer o plano que está aqui, o esquema, então tem uma outra hipótese, e faz então o próprio dia-a-dia, o plano alimentar, segue-o e estrutura-o da forma como quiser. Alexandre, estamos na primavera. Dê-nos um exemplo daquilo que nós devemos fazer seguindo os exemplos que nos dá neste livro. Então, é assim, este livro está dividido em 90 dias. Portanto, em cada mês, em cada 30 dias, faço depois um cálculo em que deixo o valor calórico de cada mês. E, acima de tudo, vamos estruturar o nosso dia por 7 refeições diárias. Um pequeno almoço, 1h30 da manhã, um almoço, 2 lanches, um jantar e uma ceia. 2 lanches? 2 lanches. Germano, vou-lhe já fazer uma pergunta. A que horas é que faz o seu almoço?
O meu almoço geralmente é 1 da tarde. Uma. Mas tem dias em que é ao meio-dia, outros dias que é às 2 da tarde. E outros dias que não é. Pronto. Vamos supor que é à uma. A que horas é que faz o jantar? Por volta das 8. Das 8. Sensivelmente. Portanto, são 7 horas de intervalo entre o almoço e o jantar. Faz algum lanche ou nem por isso? Depende. Se fizer, será à roda das 5, sensivelmente. Das 5. Não há regras, assim, mais ou menos, não é? É o que me está a dizer. Porque as pessoas Exatamente. também mentem muito. Não. Depende da... Eu falo como jornalista e muitas vezes nós estamos mesmo em casa, estamos a trabalhar e a fazer pesquisas e no computador, muitas horas sentado, é verdade. Eu acho que esse é o nosso grande mal, nesta altura. Também é um grande mal, mas o mal pior é passarmos muito tempo sem comer. O que é que acontece? Isso nós não sentirmos fome, porque há dias em que nos apetece comer qualquer coisa, uma peça de fruta ou uma maçã, não sei o quê, e há outros dias que nós aguentamos como se não tivesse acontecido nada. Se o nosso metabolismo já estiver treinado, a determinada hora, o nosso organismo vai pedir comida. E nós depois vamos comer. Porque é que os planos alimentares normalmente são estruturados e são personalizados? Porquê? Porque a pessoa, a determinada altura, começa a cumprir o plano alimentar com um determinado objetivo específico, seja engordar, seja emagrecer, seja um controle de peso, depende. E à medida que a pessoa vai seguindo o esquema, a determinada altura, o próprio organismo já nos vai pedir comida a determinada hora. Portanto, isso é fundamental. Quando a pessoa não tem esse controle, esse controle da alimentação, acontece o que o Germano está-me a dizer. Ou seja, passa muito tempo sem comer, por exemplo, da 1 até às 5 são praticamente 4 horas, quando nós devíamos comer entre 2 a 3 horas. É um controle descontrolado, é isso? Sim, exatamente. Que depois vai prejudicar o organismo, em termos de atenção, cansaço, fadiga. Portanto, se nós estivermos sempre a comer, o organismo está sempre ativo, está a queimar calorias e nós estamos sempre a receber aquela energia, portanto, aqueles nutrientes que o nosso organismo precisa para o nosso equilíbrio. Mas a comer pouco de cada vez. Sim, a comer pouco de cada vez. Depois depende sempre de pessoa para pessoa, se pratica mais atividade, menos atividade, consoante o metabolismo que a pessoa tem. Depois é feito uns cálculozinhos e então é prescrito um plano alimentar que é individualizado. Alexandre, nós, por exemplo, mal comparados, eu não sei se os ingleses continuam a praticar muito isto, o English breakfast, ou seja, uma das principais refeições do dia com ovo estrelado e uma salsicha e arroz, eventualmente, e nós ficamos por uma maçãs ou um bolo ou não sei o quê, não é? Porque nós almoçamos e eles não almoçam. Eles comem muito pouco ao almoço. E depois vingam-se, entre aspas, no jantar. Portanto, cada caso, ou cada país e cada povo tem os seus próprios hábitos alimentares, não é? Sim, e é importante eu agora aqui dizer que este livro é adequado à nossa sociedade. Portanto, este livro é adequado à sociedade portuguesa. Quem nos esteja a escutar, por exemplo, lá fora, em África ou no estrangeiro, na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, no Canadá, pode eventualmente perceber que há aqui muita mensagem importante, mas que depois terá que ser adequada à realidade local. Sim, tem que ser adaptada depois à realidade de cada pessoa. Se eu acordar às 11 e o Germano acorda às 7, nós podemos utilizar este plano alimentar com base e fazer os horários, estipular uns horários para fazer o plano alimentar que tenho aqui proposto no livro. Agora, se eu acordo às 11, vou ter que adaptar, consoante o esquema que está aqui escrito, está proposto, adequar depois aos meus horários. Agora, há determinados alimentos que nós comemos aqui que não comemos, por exemplo, em África. Ou aqueles que são comidos em África não são comidos aqui. Mandiocas. No Brasil temos a farinha de milho. Portanto, isso depois é muito importante a pessoa adequar esse tipo de alimentação e esse tipo de alimentos ao plano alimentar que está aqui proposto. Aliás, por exemplo, no Brasil e em África, os pequenos almoços, nomeadamente nos hotéis, posso dizer isso por experiência própria, é muito à base de fruta. Sim. Nós também temos aqui muitos hotéis que já nos mostram sumos de frutas e frutas frescas. Mas também depois temos aquele lado em que olhamos e vimos os ovos mexidos, o bacon... que estraga tudo. Que estraga tudo se a pessoa escolher aquele tipo de alimentos. Eu não vou dizer que
eu não coma. Eu quando vou para um congresso e se tenho um hotel, eventualmente posso comer, porque é uma coisa que eu não como diariamente e é uma coisa pontual. Eu de certeza que não volto a fazer no próximo mês ou nos próximos 2, 3 meses. É uma coisa pontual. E também faço exercício físico praticamente todos os dias. Logo posso abusar mais um bocadinho do que aquelas pessoas que o objetivo delas é emagrecer. Portanto, nós aqui temos que falar de 2 pontos distintos. O livro fala de emagrecer, mas é importante ser dito que o objetivo de cada um está acima dos interesses. É um objetivo individual, não é? É um objetivo individual. Alexandre, continua a existir muita confusão, nomeadamente com informações, por vezes, absolutamente contraditórias sobre os caminhos a seguir numa dieta. Qual é o caminho certo? Existe ou não? É sim, Germano, é uma pergunta pertinente e eu vou ser sincero. Eu, ao longo destes anos como nutricionista, reparo que existem muitas dietas. A dieta da sopa, a dieta rica em proteínas, a dieta pobre em hidratos de carbono, a dieta da fruta. N dietas. A dieta que eu sigo é a dieta mediterrânica, que para mim é aquela que eu tenho tido bons resultados e sei que não vai prejudicar a saúde da pessoa a médio e longo prazo. Enquanto que as dietas ricas em proteínas são aquelas dietas que, se a pessoa fizer durante muito tempo, vai prejudicar os rins, portanto vai haver uma sobrecarga renal, mais cedo ou mais tarde a pessoa passa a ser insuficiente renal, e depois, ainda mais tarde, ter a necessidade de fazer uma hemodiálise ou um transplante renal. Se isso não acontecer, leva à morte. Com a dieta mediterrânica, não. Porque se a pessoa comer os alimentos que estão estipulados e agora vou ser um bocadinho mais abrangente, segundo a época em que os alimentos estão, porque são os alimentos mais naturais, mais saborosos, sem tantos pesticidas e herbicidas que são utilizados para o cultivo, a pessoa vai beneficiar deste tipo de alimentação tanto a nível mental como físico, porque nós não podemos descurar que a parte mental é muito importante para o cumprimento de uma dieta, por exemplo. O que é a dieta mediterrânica é constituída essencialmente por que alimentos? Portanto, e por que regras? Regras não existem. Temos uma dieta em que a pessoa faz sempre exercício físico ou uma atividade física, nem que seja os tais 30 minutos diários numa caminhada, que é recomendada pela Organização Mundial de Saúde. Temos o consumo de vegetais frescos em saladas ou legumes cozidos. Temos o consumo de carne, uma vez por semana, de carnes vermelhas e as restantes em carnes brancas, ou carnes magras, e os peixes. Estamos a falar nos carnes brancas, que é peru, não é? Por exemplo. Peru, frango, sim, coelho e as partes magras da carne de vaca e de carne de porco, porque a carne vermelha, embora tenha as partes mais gordas, mas também existem as partes mais magras da carne de vaca e da carne de porco. Depois temos o consumo das leguminosas, portanto, que é o grão, do feijão, das lentilhas, que atualmente tem havido um decréscimo no consumo dessas leguminosas. Temos também o copinho de vinho, uma taça, cerca de 150 mililitros de vinho tinto diário, portanto ao almoço e ao jantar, que faz bem também à saúde. Temos o não consumo das gorduras saturadas. O que é as gorduras saturadas? A banha, a manteiga, os tocinhos, os bacons. Portanto, temos a redução desses tipos de alimentos. E a manteiga magra? É a mesma coisa ou corta-se a manteiga tout assim, definitivamente? Germana, a diferença da manteiga para a manteiga magra é o teor em água. Portanto, a manteiga magra acaba por ser mais fácil de barrar no pão, se estivermos a falar numa sanduíche de manteiga, enquanto que a manteiga normal, a manteiga tradicional, é mais dura e tem menor percentagem de água. Portanto, praticamente é o teor em água que é importante. Então, Alexandre recomenda que a manteiga seja excluída, neste caso? Não seja excluída, mas consumida com moderação. Sim. E substituída pela margarina ou nem por isso? Ou pela margarina, ou por azeite. O azeite é a melhor gordura. Segundo os estudos científicos, está provado que o azeite é a melhor gordura. No entanto, é importante dizer para as pessoas também não abusarem do azeite, porque o azeite é 100% de gordura. E por ser uma gordura,
vai engordar tanto como a manteiga, como a margarina, como a banha. No entanto, de todas as gorduras é a gordura mais saudável. E, no entanto, há muita gente que nem sequer acredita que isso é verdade. Pois, mas se calhar são os tais mitos que existem, como aquele mito, Germano, de beber água às refeições engorda. A água não vai engordar, porque a água não tem valor calórico, a não ser que deitemos lá para dentro açúcar não é? qualquer coisa. Há pessoas que eu conheço da minha família que bebem água antes e depois da refeição. Durante a refeição abstém-se de qualquer tipo de bebida. Isso é correto ou é indiferente? É indiferente, porque normalmente nos meus planos alimentares aconselho um copo de água às refeições com o objetivo de, se eu tiver a ficar engasgado, bebo um bocadinho de água e a situação passa. Agora, se a pessoa não tiver vontade de beber, então não vai beber. O que acontece à água à refeição é, se bebermos 2, 3, 4 copos de água, vamos dilatar o estômago e o estômago, por estar maior, portanto, cabe mais alimentos e a pessoa pode ter apetência para comer mais. E sente mais fome? Não é sentir mais fome, pode ficar depois mais saciada. Sim, mas como a água não tem valor calórico e não sofre praticamente o processo digestivo, porque não vai sofrer, pode ficar saciada momentaneamente. Alexandre, e aquelas pessoas, sobretudo as senhoras, que nós vemos transportando garrafas de 1,5 litro debaixo do braço, acham que bebendo 1,5 litro emagrecem ou pelo menos não engordam. Isso também é mito ou é mesmo verdade? Tem um bocadinho de verdade, até porque, Germano, não se esqueça que as mulheres fazem mais retenção de líquidos que os homens. Têm tendência. E se beberem mais água, vão mais vezes à casa de banho e então tendem a reduzir os perímetros, portanto, acabam por ficar menos inchadas e, de certa forma, cabem mais nas calças, nas saias, as blusas ficam mais largas, ficam iludidas que estão mais magras, no entanto não estão mais magras. É uma pura ilusão. É uma ilusão porque aquilo é água e a água não engorda, a água apenas incha. Temos que ser sinceros. O que engorda é a gordura, praticamente, e alguns nutrientes, quando não são utilizados pelo nosso organismo, são convertidos em gordura. Mas isso é outro tema. Nesta situação, o que acontece é que a pessoa, por estar a fazer retenção de líquidos, fica mais inchada. Se, então, fizermos um bom retorno da água, ou seja, bebemos água, vamos à casa de banho, bebemos água, vamos à casa de banho, fazemos eliminar esse excesso de água no nosso organismo e então a roupa ficamos menos inchados e a roupa fica mais larga, parecendo que estamos mais magros, mas muitas vezes o peso na balança não é assim grande. Não é significativo. Não é significativo, não. Há uma coisa que é verdade, custa fazer dietas. Ponto final. Todos nós assumimos isso. Custa, de uma forma ou de outra. Mas, no entanto, o seu livro diz que é sem sacrifícios. Onde é que está o segredo? O segredo deste livro é a parte da motivação da pessoa. É isso que eu ia perguntar a seguir. A motivação é a palavra-chave. É a palavra-chave. Este livro, de todos os livros que escrevi, tem a parte do coach, portanto, da motivação muito acentuada, porque hoje em dia as pessoas já estão a passar por tantos sacrifícios cá fora e as pessoas pensam que fazer dieta é mais um sacrifício e eu não quero que isso seja posto nessa perspectiva. A pessoa tem que ter um objetivo. Qual é o objetivo? Melhorar a tensão arterial, reduzir o peso por causa das articulações dos pés, dos joelhos. Exatamente, também outro objetivo. Ou ir ao casamento do filho daqui a 8 meses. Seja o que for, pode ser qualquer objetivo, mas a pessoa tem que ter um objetivo. E depois fazer este tipo de esquema alimentar proposto, que está descrito, ou então ser a própria pessoa a fazer o esquema alimentar dela, porque isso é possível com o livro, como já disse, e emagrecer ao longo do tempo, ao longo destes 90 dias. O que é importante é a pessoa seguir aqui alguns detalhes, portanto, alguns itens sobre motivação. Por exemplo, escrever um diário alimentar. Se a pessoa escrever ao longo destes 90 dias um diário alimentar, sabe quais foram as situações mais críticas
que fizeram com que a pessoa fizesse algum disparate, comesse mais um bocadinho do bolo de aniversário da amiga, tivesse que ir ao cinema e então os amigos incentivaram para comer pipocas doces. Portanto, é importante a pessoa criar um diário alimentar para depois, mais tarde, ao ler, ver, bem, estas situações foram críticas, vou tentar evitar. Outra questão que eu gostaria de perguntar aqui ao Alexandre era, há muita gente, e se calhar muitos dos nossos ouvintes também se sentirão retratados naquilo que eu vou dizer a seguir, fazem dieta de segunda a sábado e depois desforram-se ao domingo. Dizem, isto é só um dia. Acabam por estragar tudo o que fizeram nos 6 dias anteriores? É verdade. Não, a pergunta é verdade. É verdade, é. As pessoas até me chegam a perguntar no consultório, muitas vezes, e qual é o meu dia de folga? E eu, pois, não existe dia de folga. Comigo não existe dia de folga. Portanto, a alimentação de segunda a sábado é o mesmo domingo. Agora, podemos fazer uma estruturação diferente para o fim de semana, porque acordamos mais tarde, vamos almoçar um bocadinho mais tarde, portanto não vamos ter horários, não vamos ser tão rigorosos em termos de horários. Porque o que é que me interessa a mim estar a fazer uma dieta se depois ao domingo posso comer tudo e mais alguma coisa e depois na segunda-feira quando for pesar já tenho mais 2 quilos. Aqueles quilos que eu perdi durante a semana foram repostos só por causa do domingo. E é fácil adquirir, ou readquirir 2 quilos. Quem diz 2 diz 3 ou 4, não é? É bastante fácil. Se nós falarmos que a pessoa faz tudo mal, mais o não consumo de água, uma parte de retenção de líquidos, é fácil a pessoa acumular esses 2 quilos. O que é que os seus pacientes lhe pedem mais? Dietas para emagrecer. Sim. Mas em termos de, Germano? De tentar perceber qual é que é o objetivo deles. O objetivo é mesmo esse. Grande parte das pessoas que vão ao meu consultório, o objetivo é emagrecer. Depois, como também dou consultas em ginásios, o segundo grande objetivo é aumentar a massa muscular através do ginásio. Mas, no entanto, há regras que têm que ser cumpridas no exercício físico. Não é à toa que se tem que fazer um exercício físico, não é? Não, eu também já treino sensivelmente há 13, 14 anos e então também estou um bocadinho especialista na área da nutrição desportiva. Portanto, então vamos lá abordar esse tema também que é importante, não é? Claro que sim. Falta-me agora escrever um livro para quem quer aumentar a massa muscular. Então eu a seguir? A seguir não será. Vai ser outro tema. Ah, é? Sim, estou aqui a desvendar aqui para os nossos ouvintes, mas o Germano para o ano vai-me convidar de certezinha absoluta para estar aqui a falar do livro. Se cá estivermos todos, já tem título? Já tem título, só que eu não vou dizer. Não, é muito giro. É um livro que nós vamos... quer fugir da crise. Portanto, vamos aqui animar a malta e então é um livro que vai dar que falar. É um livro que vai dar que falar e tudo no âmbito da nutrição e alimentação. Não no âmbito daquela canção do José Afonso, não é? O que faz falta é animar a malta. Vai ser um bocadinho isso. Vai. Dentro do espírito, pelo menos, não é? É verdade. Mas para aumentar a massa muscular, eu estava a dizer que já treino há 13, 14 anos, comecei desde novo a treinar. É importante que a pessoa tenha um bom esquema de treino, porque se eu não tiver um bom esquema de treino para o objetivo de aumento da massa muscular e não tiver também um bom descanso, porque o descanso é fundamental quando estamos a fazer musculação, então a alimentação, juntando estes 3 fatores, vai servir de motivação, vai servir de reforço para o aumento da massa muscular. Depois temos associado a isso a toma da suplementação, se for necessária. Isso é outra grande questão. Nós vemos que, não quero exagerar, mas pelo menos mais de 50% da publicidade em rádio, em televisão e na imprensa tem a ver com as pílulas de emagrecimento, com as dietas. E cada uma dá um caso diferente, dá uma solução diferente, não é? Aconselho ou não as pessoas a ingerir esse tipo de suplementos? Germano, eu vou ser sincero, eu nas primeiras consultas não dou, é muito raro recomendar algum tipo de produto, porque é o que o Germano disse, nós somos todos os dias bombardeados com publicidade, muitas vezes delas enganosa, para a perda de peso. E eu agora falei em perda de peso, que é diferente de emagrecimento. Perda de peso é perda de massa muscular,
alguma massa gorda e água que nós temos no nosso organismo, no nosso corpo, e emagrecimento é a perda ou a redução da massa gorda. Ou seja, o emagrecimento vai fazer com que a massa magra, a massa muscular se mantenha, portanto, no nosso organismo. Vamos só perder massa gorda e, e nessa situação vamos então continuar com alguma tonicidade e rigidez muscular. E não se podem fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Com esse tipo de produtos pode. Agora, se o Germano for às minhas consultas e não se importar de ficar com a barriga toda descaída, com os braços, o tríceps, flácidos, não é? Exatamente, flácidos, o objetivo é de cada um. Agora, e por experiência que eu sei, a imagem corporal também conta muito. Eu tenho situações, Germano, de mulheres e homens terem vergonha de se despir à frente dos parceiros. Portanto, já a situação quando perdem bastante peso e então ficam bastante flácidos, ou na situação contrária, que estão bastante gordos e precisam de emagrecer, existe essa imagem corporal completamente distorcida e se nós falarmos para o campo sexual, que é muito importante numa vida a dois, é triste vermos situações destas. Há quem deveria, pelo menos, pôr o amor acima de tudo isso, não é? Pois, mas sabe que os olhos também comem, não é? Não é este dito que se diz, os olhos também comem. Embora o amor esteja lá, quando fala-se de uma relação de 30, 40 anos, em que se casaram com 20 ou 21 ou 22 anos... Com uma determinada figura? É diferente. E como é que se faz o emagrecimento sem a flacidez? É possível? É a tal existência da atividade ou do exercício físico que deve ser mantido. Acima de tudo. Mesmo assim, nunca será 100%, não é? A gente não volta a ter o corpo dos 20, nem dos 30, nem dos 40, não é? Pois, mas isso também é a parte mental que nós temos de trabalhar. Portanto, se eu estou com 60 anos, vamos supor, já não tenho uma capacidade dos 30. Portanto, isso também, à medida que nós vamos envelhecendo, a nossa mente também tem que estar... capaz com a nossa alteração física. Mas para evitar esse tipo de situações, este livro, Emagreça Sem Sacrifícios, tem um tema também dedicado ao exercício físico low cost. Ou seja, a pessoa pode fazer exercício físico, pode fazer atividade física em casa, sem ter custos adicionais. Com algum instrumento que nós nem sequer imaginamos que nos pode servir para alcançar esse objetivo? O professor de Educação Física que fez este capítulo, que é o Cláudio Santos, que eu quero agradecer por ter colaborado neste livro, ele apenas vai utilizar aqui uma banda elástica, que é tipo um elástico que pode ser feito, ou pode ser comprado, quero eu dizer, nas lojas desportivas ou mesmo em retrosarias. Depois é utilizado um pequeno colchão que, se nós tivermos um tapete em casa, também faz o mesmo efeito. E então, seguir o esquema proposto pelo Cláudio, a pessoa consegue então emagrecer. Portanto, neste caso, nós vamos perder peso à custa essencialmente da massa gorda. E a massa muscular é preservada devido à prática diária do tal exercício físico. Falou aí em banda elástica. Eu perguntava-lhe na banda gástrica. Aconselha ou não as pessoas que querem, de um momento para o outro, isto é uma forma de falar naturalmente, perder a barriga ou perder peso, a utilizar uma banda gástrica, ou é perigoso para o organismo? É assim, perigoso pode ser, porque a pessoa acaba por estar sujeita a uma cirurgia, não é? Agora, o que é mais importante, Germano, do que fazer qualquer tipo de cirurgia é nós tratarmos a parte mental. A parte mental da motivação, tu consegues, não baixes os braços. E além disso, temos que ver se existem outras patologias associadas, sempre, porque nós podemos estar a falar de uma situação apenas estética. Eu quero pôr a banda gástrica porque quero perder 40 quilos, porque quero me ver ao espelho e estar giro, pronto. Ou temos aquelas situações em que a saúde é que conta e vamos então colocar a banda gástrica para reduzir o colesterol, para reduzir a tensão arterial,
para reduzir o ácido úrico, uma série de patologias que a pessoa tem e que, se perder peso e emagrecer, acaba por beneficiar toda a saúde da pessoa e o bem-estar depois associado. Agora, banda gástrica ou balão gástrico ou outro tipo de cirurgia que pode ser feita. Eu acho que sim, desde que a pessoa esteja inserida numa equipa multidisciplinar, em que existe o médico, existe o psicólogo ou psiquiatra, existe o nutricionista, existe o enfermeiro, a necessidade ou não do fisioterapeuta ou do personal trainer. Portanto, se estivermos a falar de uma equipa multidisciplinar e se a pessoa tiver, então, em termos mentais e psicológicos, capaz para, eu acho que sim. Aconselha. Aconselho. Há pessoas, há figuras públicas que realmente têm feito até um certo reclame, uma certa propaganda das suas operações, não é? E realmente dizem que não têm efeitos secundários, mas depois há casos que nós conhecemos que nem sempre resultam bem, não é? Sim, eu conheço uma situação de uma rapariga bastante nova que numa cirurgia acabou por falecer. Portanto, nós temos que ver se compensa ou não compensa fazer a tal da cirurgia, porque muitas vezes basta um bocadinho de motivação, a pessoa ser trabalhada na parte do coach, da motivação, para que as coisas possam fluir melhor e consiga perder peso. Eu só vou dar um exemplo aqui para os irmãos e para os nossos ouvintes. Eu há uns anos dei uma consulta a uma senhora e a senhora andou comigo durante sensivelmente um ano. E ela não perdia peso. Andou consigo profissionalmente. Sim, andou comigo em termos de consultas de nutrição. Perdia 1 quilo, depois ganhava 1,5 kg, depois voltava a perder 2. Andávamos ali num efeito ioiô ligeiro, nem para cima nem para baixo. Até que eu virei para a senhora e depois desse ano eu disse, olha, mais vale darmos aqui um período de descanso, deve-se passar qualquer coisa, porque a senhora nem tinha problemas físicos, nem metabólicos, portanto não tinha nenhuma doença associada. Até que eu disse, bem, então vamos passar aqui a consulta para saber o que é que se passa, e oriente. Passado 6 meses a senhora apareceu na consulta muito mais magra. Então, Germano, o que é que se passou? A senhora depois contou-me que comigo acabou por fazer educação alimentar, aprendeu a comer, só que, no entanto, não estava totalmente motivada para cumprir o plano alimentar que estava a ser estipulado nas consultas. Um dia ela disse que estava a andar na rua e que estava a ver montras e, entretanto, parou, começou a olhar para uma montra e, em vez de estar a olhar para o vestido ou para a peça de roupa que estava na montra, começou a ver a sua imagem refletida no vidro da montra. Até que foi aquilo, o tal clique que esta senhora teve para ver, bem, eu tenho que emagrecer. Inesperadamente. É verdade. Foi este clique que fez com que que esta senhora acabasse por perder peso. Houve ali um confronto entre ela e o manequim. Entre ela, sim, o manequim ou a imagem corporal que ela via que estava distorcido, que era a imagem dela e pronto, e foi isso que fez com que ela emagrecesse. Comigo, o que é que resultou foi aquele ano que ela andou comigo em consultas, tivesse uma educação alimentar, aprendesse a comer. E depois, claro que passado esse tempo ela voltou à consulta, disse-me o que é que se tinha passado e foi a partir daí que nós conseguimos melhorar os objetivos. Alexandre, há dietas milagrosas ou não? Germano, acho que não. Se um dia descobrir a dieta milagrosa, eu vou ser um dos homens mais ricos aqui do mundo inteiro. Ou da pílula milagrosa. Então não devemos acreditar em tudo o que lemos e ouvimos. Não, eu acho que circula muita informação que para mim também é desinformação, tanto nas revistas como na internet. Revistas cor-de-rosa, sobretudo, não é? Sim, semanalmente tem ali uma catrefa de artigos em relação
fazer tudo o que é possível para perder peso, não é? É verdade. E fora as dietas que a amiga passa à amiga, que o amigo passa ao amigo, Há todas aquelas pílulas proibidas, não é? Que são compradas, sabe-se lá onde? Sim, são aqueles manipulados que muitas vezes vêm do estrangeiro. Através da internet, muitas vezes? Sim, com anfetaminas e tudo mais, e a pessoa, se for preciso, perde 10 quilos no mês, mas à custa praticamente do sistema nervoso, porque o sistema nervoso fica completamente alterado e se calhar muitas e muitos ouvintes que nos estão a ouvir já tomaram se calhar esse tipo de manipulados e essas pílulas e deixando de tomar, como durante esse período não tiveram reeducação dos hábitos alimentares, acabam por deixar de tomar esses manipulados, essas pílulas e depois voltam a aumentar o dobro do peso que tinham. E como é que se evita a reconquista do peso? Comprando o livro, emagreça sem sacrifícios. Muito bem, faça. Nós estamos quase a terminar, já passaram quase 40 minutos desde o início desta nossa agradável e muito útil conversa. Atenção, ouvintes, é muito útil realmente tudo aquilo que acabaram de ouvir. Motive-me, Alexandre, a adquirir o Emagreça Sem Sacrifícios. Então, o Emagreça Sem Sacrifícios foi escrito pelo nutricionista Alexandre Fernandes. É o 10º livro, um livro que ajuda e motiva a pessoa a emagrecer, portanto, com muito gosto e pouco gasto. É um livro com 3 temas muito grandes. Um tema sobre os esquemas alimentares, em que a pessoa pode seguir para emagrecer. Temos outro grande capítulo que é as receitas. Nós no início falámos que normalmente as pessoas estão sempre a comer cozidos e grelhados e não é verdade. A pessoa pode comer os guisados, os refogados, os assados no forno, além dos cozidos e dos grelhados e outras confecções, desde que não coloquem também um molho para o prato. Neste livro inclui também as tais receitas para emagrecer e para que toda a família possa comer com a pessoa, porque não é por eu estar a fazer dieta que vou ter que comer um prato diferente das outras pessoas lá em casa. Não. Podemos todos comer desde que a pessoa para o prato coma as quantidades que eu estipulo aqui no livro. Depois, no Emagreça Sem Sacrifícios, existe um programa de exercício físico escrito pelo professor de Educação Física, Cláudio Santos, com o objetivo de dar mais sustentabilidade ao plano, ao esquema alimentar proposto, para que a pessoa consiga emagrecer sem esforço e então que depois o peso seja mantido por muito mais tempo. Se começarem a investir agora na primavera, no verão já podem sair sem problemas para a praia? Eu acredito que se começarem a investir agora, que no verão devem estar com menos 15 quilos. Acho que isso é bom. 12, 15 quilos, sim. Agora a pessoa tem que ser verdadeira com ela própria. Não pode dizer, eu fiz o programa e depois andei a comer bolos, ou andei a fazer isto e aquilo em jantares. Portanto, isso já é uma situação que não deve ser... A pessoa deve própria considerar como eu fiz as neiras, logo se calhar não vou atingir os resultados pretendidos. E, portanto, se não atingir, lá vem a frustração e lá vem a comida outra vez, não é verdade? Não, porque este livro, motivação, aqui é que não falta. Se eu consigo, porque é que vocês não conseguem? Essa é que é a grande questão, Alexandre. Muito obrigado por aqui ter estado. Obrigado. Que regresse no próximo ano, se não for antes, naturalmente, com o novo livro. Está bem, vamos. Muito obrigado. Tchau, obrigado.